agora no ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. Nós recebemos nosso entrevistado de hoje, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, também primeiro vice-presidente da Convenção de Ministros no estado. Ele é comentarista de lições bíblicas de Escola Dominical da CPAD, conferencista e escritor, especialista na área de família e também na área de bioética. Seja muito bem-vindo, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pastor Alberto, muito obrigado por essa oportunidade que Deus me concede estar aqui com vocês neste abençoado programa. O foco de nossa entrevista de hoje é aborto. Vamos ao foco. Pastor Elinaldo, existe uma discussão a respeito de quando é que a vida começa. Bem, em sua experiência na área de bioética, o que o senhor tem a dizer, e acredito também que, baseado nas escrituras sagradas, essa resposta virá. Quando é exatamente que a vida começa? Bom, há várias maneiras de se interpretar ou responder essa questão. As pessoas materialistas que não creem em Deus dizem que a vida só começa quando a pessoa nasce, vem à luz, e que dentro do útero há quem considere apenas um amontoado de células quando o embrião está nos seus primeiros dias, não é verdade? Então tem uma discussão sobre o feto formado e o feto sem forma, etc. Uns dizem que quando o feto está formado, depois de tantas semanas, e até aquele ponto não é vida, não é um ser humano, não é nada. Mas se nós analisarmos à luz da bioética cristã, então a resposta é diferente, não é? Nós podemos dizer que um ser humano começa, a vida começa na hora em que há o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, o gameta masculino com o gameta feminino, não é? Ali começa a vida, porque enquanto é apenas uma célula, o espermatozoide é uma célula, tanto que a célula se perde aos milhões. Por exemplo, quando o homem ejacula, são 200 milhões de espermatozoides. Se não houver gravidez, então foram células que se perderam. Agora, a mulher é só um óvulo, mas um óvulo que todo mês também pode engravidar ou se degenerar no útero, aí vem a menstruação, não é verdade? Então, para a bioética cristã, à luz da palavra de Deus, a vida começa na fecundação. Desde o primeiro momento em que os dois gametas se unem e formam a primeira célula do ser humano, chamada de ovo ou zigoto, não é verdade? Ali começa o ser humano, começa a vida. No primeiro momento é uma célula, dentro de poucas horas são duas, depois 4, 8, 16, 32, 164, por aí vai, quer dizer, em progressão geométrica. Então a vida começa à luz da Bíblia, na bioética cristã, na fecundação. Eu poderia fundamentar na Bíblia. Sim. Então, Salmo 139, Davi diz uma coisa fantástica, né? Sem ele nunca ter ideia de bioética, nem de ultrassonografia, de ver a formação dentro do útero, nada. Mas ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e meu levantar, etc. Aí ele passa lá para a questão da vida, ele diz assim, não é? Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então o homem de Deus atribui a Deus, o Criador, não é? A procriação no ventre da mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível, ele não teve adjetivo para expressar, tão terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, minha alma sabe muito bem. E ele acrescenta: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Aqui eu quero chamar a atenção um detalhe: viste meu corpo ainda sem forma. Deus viu. O que a ciência mostra é o embrião no estado de blástula. Até um certo momento são apenas células indiferenciadas. Veja que coisa fantástica. Quando nós nascemos, a primeira célula foi até tantas células, elas são indiferenciadas. É aí onde se quer, muitas vezes, o médico querer extrair células-tronco para usar para tratamento de doenças em algumas pessoas doentes, não é?
Então, o embrião há uma fase em que ele está indiferenciado. Ele não tomou forma de gente ainda, entendeu? É nesse estado aí que aí o salmista diz: tu viste meu corpo ainda informe. Veja que coisa fantástica, né? Ainda sem forma, as células indiferenciadas. Diz que foi se formando cada dia, foi se formando aquelas coisas, na verdade, quando nenhuma delas havia, na verdade. Então ele está dizendo o quê? Meu corpo foi formado assim, começou sem forma, mas depois ela foi tomando forma do embrião propriamente dito, na verdade. Bem, pastor, então citando o que disse Davi no Salmo 139 sobre ele ainda está informe, Sim. Ao descartar este ser ainda informe, é abortamento, isso é contrário à natureza divina? O que é que a Bíblia diz e o que é que as leis do nosso país dizem a respeito, e também a medicina diz a respeito dos tipos de aborto? Bem, de acordo com a medicina, há alguns tipos, não é? O aborto natural, como o nome está dizendo, é quando ele decorre de causas naturais. Vamos dizer, a mulher tomou um susto grande, aí perdeu a criança, é uma coisa natural. Uma queda que ela levou e um acidente, né? Por causas naturais ou acidentais, um acidente, perdeu a criança, está entendendo? Há um problema também, por exemplo, da placenta dela, que não segura bem o feto, e algumas deficiências do organismo dela, ela pode abortar, mas isso aí não implica nada contra a ética cristã, contra a Bíblia, porque ela não provocou, ela não teve a intenção de abortar ou descartar, né? Outro tipo de aborto eles chamam de aborto terapêutico, inclusive consta do Código Penal brasileiro, que aprova o aborto terapêutico, é chamado quando, por exemplo, por causa de estupro, para salvar a vida da mãe, o médico diz: olha, se a criança nascer, a mãe morre. Então eles estão dizendo que isso aí é um aborto terapêutico. Aí tem implicação, já começa a implicação. Por exemplo, o que é terapêutico? Terapêutico vem de terapia. Terapia quer dizer tratamento. Aí eu pergunto, há uma situação em que a mãe está correndo risco de vida se o bebê for tirado vivo. Mas que tratamento é esse? Vai tratar uma situação de risco matando um ser humano? Não é? Hoje, com a embriologia, com os estudos mais modernos, com equipamentos mais sofisticados, não é? Pode os médicos usarem esses recursos para salvar tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê. Porém, vamos dizer o seguinte: matar a criança para salvar a vida da mãe é assassinato, à luz da Bíblia. Êxodo 23:7 diz: e não matarás o inocente. Esse é um versículo-chave para a ética cristã. Então existem só esses tipos ou existe algum outro tipo? Existem outros tipos, não é? Então você já falei do aborto natural. Do natural, do terapêutico. Que eu estou dizendo que é antiético à luz da ética cristã, que está matando a pessoa, quando o Êxodo 23:7 diz: e não matarás o inocente. Além disso, nós lemos aqui no Salmo 139 que Deus viu o corpo dele, Deus não viu um amontoado de células, não, ele viu o corpo dele ali dentro. Tu me formaste dia a dia, etc, né? Outro tipo de aborto é o aborto por razões eugênicas. Isso é terrível. Por exemplo, criança com síndrome de Down. Então tem médico que aconselha abortar para não nascer com defeito. Na verdade, isso é muito terrível. Se discutiu muito, inclusive, durante um período que a zika estava em alta e as crianças com microcefalia. Isso. Foi um debate muito acalorado a respeito de se interrompia ou não a gravidez de crianças anencéfalas. Sim, sim. Aliás, anencéfalas, o Supremo Tribunal, e foi aprovada a lei que dá direito. Questão de estupro, não é? Salvar a vida da mãe e anencefalia. Quer dizer, mas tudo isso é antibíblico. Porque um ser humano, mesmo com defeito, ele tem direito de nascer. O direito natural mais profundo, mais sagrado, é o direito de nascer. Não é verdade? Então, esses são os três tipos mais comuns. E tem somente o aborto natural que tem a aprovação da Bíblia, da Palavra de Deus. Aborto, por exemplo, por estupro, já falei nele. Então, no caso de uma moça ser estuprada, uma senhora, a ética cristã manda o quê? Que a solução para um crime não é cometer outro crime, ainda mais matando um ser inocente.
Uma pessoa que for vítima de um negócio desse, deve se orientar, ter uma boa assistência psicológica, espiritual, dizer que ela foi vítima realmente de um crime, mas que não cometa outro crime para solucionar isso, né? Procura manter a gravidez e, se depois não quiser, por causa das lembranças traumáticas, pode entregar para alguém que está querendo adotar, entende? Mas interromper a vida... Não, até porque você veja bem, no Zacarias 12:1 diz: Deus forma o espírito dentro do homem. Outra implicação ética: Deus forma o espírito dentro do homem. Então o espírito de cada pessoa é formado, não é como diz o espiritismo que reencarna, não. Deus forma o espírito de cada pessoa. Na hora da fecundação entra em ação o poder de Deus e as leis que ele deixou da reprodução, e ali começa um ser humano completo, com espírito, alma e corpo. Muito sério isso. Você matar um ser humano inocente é uma coisa complicada. Argumentações bíblicas e também científicas dentro da bioética. O pastor Elinaldo Renovato de Lima continua falando conosco sobre aborto no próximo bloco do seu Teologia em Foco. Voltamos já. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco, ainda entrevistando o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que inclusive autor da CPAD com a obra Ética Cristã, uma excelente obra. Tem um capítulo exclusivo falando sobre aborto, que é o tema de nossa entrevista. Pastor Elinaldo, tem pesquisa recente que diz que 2018 foi o ano em que morreu o maior número de pessoas não vítima por aquilo que nós consideramos como o mal do século, que é o câncer. Sim. Mas sim vítimas de aborto. Pessoas vítimas de aborto superaram, o número de pessoas superou o número de pessoas que morreram por câncer. Também falando ainda a respeito de morte, os que defendem o aborto dizem que, se o aborto fosse liberado, deixariam de mães morrerem porque clandestinamente buscam tirar o feto e aí morrem nessas mesas de cirurgias clandestinas. Sobre o número de crianças mortas e também sobre a questão do argumento de que mães morrem por conta de abortos clandestinos. O que o senhor tem a dizer? Bem, eu posso dizer que realmente, segundo as estatísticas, não é? Isso é uma tragédia. Eu considero esse número tão grande de aborto, não é? De mortandade provocada por aborto, um genocídio. Na pergunta anterior falamos que o ser humano já começa na fecundação. Então matar seres humanos, eu uso uma expressão muito assim filosófica, no recôndito sagrado do ventre materno, não é verdade, que devia ser um lugar de abrigo, de aconchego para se desenvolver bem, e ali encontra sua sepultura. O ventre das mães se torna um túmulo para seres humanos que morrem indefesos e inocentes. Bom, esse grande número de abortos é o seguinte: você sabe que o mundo está dominado por filosofias malignas, materialistas. Então, os formadores de opinião no mundo todo, principalmente no Ocidente, não é? São influenciados pela teoria marxista, pela teoria comunista, materialista, a chamada teoria da evolução, não é? Que é uma falácia terrível. Então, dentro dessa visão materialista de que Deus não existe, não é verdade? Não existe alma nem espírito. Então, o homem apenas é matéria. Então, eles consideram que a morte de um ser humano é igual à morte de um cachorro.
de um gato, na verdade, qualquer coisa. Não deu, não pode viver, mata. Ou seja, e muitas crianças dessas são mortas com plena saúde. Então a cultura da morte ela é pró-aborto, é matar. Essa é uma das razões, essa cultura pró-morte, não é? E então há essa mortandade terrível, não é? As feministas influem muito nisso, os grupos LGBT, todos eles, da sua maioria, são favoráveis ao aborto, não é? As feministas então defendem muito isso, não é? E essa questão de legalizar o aborto de acordo com a vontade da mãe ou por aquelas razões que a gente já falou, isso é uma falácia. Para evitar que mulheres pobres morram em clínicas. Fazer. Não, isso aí mostra incompetência. Os outros governos brasileiros, né, do grupo que eu chamo de comunistas, esquerdistas, né, por exemplo, no governo do presidente Lula, o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano número 3, tem lá um capítulo inteiro defendendo o direitos reprodutivos da mulher. O aborto se insere, veja que coisa terrível, nos direitos reprodutivos da mulher. Direito reprodutivo ou é direito de matar no ventre da mãe? Então isso é uma incompetência tremenda para evitar que mulheres pobres façam aborto clandestino. A solução seria não que eles querem fazer o aborto legalizado. Então a mulher, quando faz clandestino, está cometendo um crime clandestino. Quando o governo legaliza o aborto, está legalizando o assassinato de um ser humano. Qual é a solução? Não é essa a luz da ética cristã. E não matarás inocente. Êxodo 23:7. A solução são políticas públicas que garantam oportunidades iguais, seja para a mulher pobre ou mulher rica. Nós não temos... O nosso recurso, nosso dinheiro é para investir em coisas boas, que defendam, sobretudo, os mais necessitados. Então, isso é uma falácia terrível. As casas legislativas e o Supremo Tribunal Federal vêm discutindo nos últimos anos essa questão da legalização ou da descriminalização do aborto. Em que pé anda essa discussão, pastor? O que é que tem de mais recente sobre essas discussões, tanto no Supremo Tribunal Federal como nas casas legislativas? Certo. A legislação antiga do Código Penal já permitia o aborto em caso de estupro, chama gravidez forçada, ou terapêutico. Era só esses dois casos. Depois ampliaram para as crianças que tivessem anencefalia poder abortar. Isso é um crime, porque tem criança que é anencéfala que está com 8 anos. Mesmo que uma criança tenha anencefalia e dure poucas horas, mas a mãe não terá a culpa de ter matado aquele ser humano. Vai viver pouco tempo, mas deixa viver, é o direito sagrado. Bom, depois, atendendo a alguns pedidos, o Supremo Tribunal Federal, não é, entendeu, isso aí foi aprovado pelo STF também. E a mais recente foi no final do ano passado, eu acho, em que o ministro deu ganho de causa uma situação lá, em que podia abortar dentro de 12 semanas, 3 meses. Mas qual é o dado científico ou moral para dizer que com 3 meses pode matar? E por que não com 4? Não é verdade? Ou com 5, ou com 2, não sei o quê. Não. Desde a fecundação, ali já começa um ser humano com seu DNA exclusivo, seu código genético, com toda a sua constituição física, genética, hormonal, tudo está ali já, está tudo programado. Até, por exemplo, que eu ia ser careca, já estava no meu DNA, não é verdade? Então o jeito de andar, a cor da pele, a cor do cabelo, está tudo ali. Então não justifica isso não. À luz da ética cristã, mesmo que as leis humanas aprovem, a lei de Deus é que prevalece para nós cristãos. Eu sempre digo nas minhas postagens no Facebook, no YouTube, sobre isso, não é? Que todos os homens serão julgados não pela Constituição brasileira, nem pelas decisões do STF. Eu até mandei uma carta para os ministros uma vez, quando eles estavam aprovando algo assim. Eu disse: Suas Excelências, ministros do Supremo Tribunal, na qualidade de ministro de Deus, quero advertir os senhores, Vossa Excelência, que vocês serão julgados pelo STU. Coloquei uma sigla mesmo, STU, e coloquei entre parênteses, Supremo Tribunal do Universo. Vossas Excelências vão responder perante a lei de Deus. Então essa é a última coisa que eu sei sobre
legalização de aborto, que não está ainda aprovado na sua integridade. Esse foi um parecer do ministro para um caso que não é, pode ser jurisprudência, mas ainda não é lei. Entende? Que no caso, esse caso específico poderia abrir brechas para outras situações. Exatamente. Tanto é que a CGADB posicionou-se contra o aborto. Esteve lá representado pelo pastor Douglas Batista. Perfeitamente. E ele argumentou muito bem diante de uma audiência pública sobre o aborto. Representou a CGADB e a Assembleia de Deus de forma brilhante. Este é o parecer oficial das Assembleias de Deus. Contrário ao aborto, contrário à interrupção da vida humana. Isso. Bem, pastor, nós ainda temos algumas questões para falar. O senhor falou ainda há pouco sobre a questão do feminismo, das feministas, e tem uma das perguntas no próximo bloco que farei ao senhor a respeito dessa questão, que inclusive já virou o mote, ou tem uma palavra ou uma frase que é muito usada, um jargão que elas usam, mas daqui a pouco, no nosso próximo bloco, porque nós vamos para um breve intervalo. Já estamos de volta, amigo internauta. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Ainda com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, no seu Teologia em Foco, falando hoje sobre aborto. Pastor Elinaldo, o senhor falou no bloco anterior a respeito de uma sigla em um escrito que o senhor enviou para o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a sigla que o senhor criou foi STU, Isso. Supremo Tribunal do Universo. Perfeito. Ao falar de leis, de Supremo Tribunal, de cortes supremas dos países, como é que fica, então, o posicionamento do crente, do cristão, nesses países e também no Brasil, caso, infelizmente, chegue isso a acontecer, de liberar o aborto, de descriminalizar o aborto? Como é que o cristão deve se comportar em um país onde o aborto é liberado? Sim, aí entra uma questão de cidadania. Nós, como cristãos, temos dupla cidadania, não é verdade? Temos cidadania do céu e cidadania da terra. Como cristãos, somos servos do Deus Altíssimo, obedecemos à lei de Deus, mas ao mesmo tempo temos que obedecer à lei do nosso país também. Na verdade, nós cristãos devemos dar exemplo no cumprimento da lei do país. Porém, quando a lei do país, se choca com a lei de Deus, aí deve prevalecer a cidadania do céu. Eu cumpro a lei dos homens até o ponto em que ela não fere a lei de Deus, não é verdade? Então, se um país diz que é legal o aborto, e digamos que um médico cristão nesse país, um exemplo, não é? Se ele fizer um aborto, por aquelas razões que não justifica, ele vai responder perante a lei de Deus, perante o STU. Aí, nesse caso, ele tem que correr todos os riscos diante da lei de seu país. Exatamente. Por exemplo, no caso da salvar a vida da mãe, vamos dizer que um médico, mesmo aqui no Brasil, há um dilema terrível. Bem, se a criança nascer, a mãe morre. Não é verdade? O que é que o médico cristão deve fazer à luz da ética cristã? Ele deve não pensar em matar a criança. Ele deve usar todos os recursos que estiver ao alcance dele para salvar a vida da mãe. Agora, nesse esforço para salvar a vida da mãe, veja bem, que a intenção não é de matar ninguém, é de salvar a vida da mãe. A criança morrer, ele não tem culpa, porque não foi a intenção dele. Então, o cristão, como uma pessoa comum, né, o médico, não, a senhora tem que abortar. Não, doutor, eu não vou fazer isso porque é contra a lei de Deus.
é contra a lei do meu Deus. Bom, então a criança vai morrer ou a senhora vai morrer. Ou seja, o cristão deve dizer: ó quanto ama a tua lei, não é verdade? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é profundamente ético. Então, o texto bíblico que diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens encaixa perfeitamente nessa resposta, pastor? Perfeitamente, encaixa como uma luva, não é? Obedecer a Deus em primeiro lugar, não é verdade? Tanto no Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Prevalece a vontade de Deus. Prevalece a vontade de Deus, exatamente. Eu falei há pouco para o senhor, inclusive o senhor usou a expressão ou termo feministas. Sim. E existe um jargão, disse no bloco passado, que existe um jargão utilizado por este grupo que diz que meu corpo, minhas regras. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa expressão ou sobre este jargão? E o que é que a Bíblia diz sobre isso? É verdade. Bom, esse tipo de expressão revela o quê? Das feministas chamadas radicais. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, elas querem andar nuas na rua, querem se vestir de qualquer maneira, querem provocar coisas terríveis, por exemplo, urinar na rua para protestar, defecar na rua, não é verdade? No caso desse jargão, é mais em questão de aborto. O corpo é meu, faça o que quiser com ele. Isso aí está querendo dizer o seguinte: não te meta com o meu corpo. Tá? Ninguém tem direito de opinar sobre o meu corpo, porque o corpo é meu e eu estabeleço as minhas regras sobre ele. O que significa isso? Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Geralmente feministas, esse tipo de grupo, é grupo ateísta, são ateus, não creem em Deus, não dão valor à Bíblia Sagrada, não é? Não dão valor à ética cristã, coisa nenhuma. Para elas o que vale é o hedonismo, é o prazer, é o que elas quiserem. Então, mas essa é uma expressão que revela não somente uma falta de respeito muito grande à sacralidade do corpo, não é verdade? Como também um egocentrismo exacerbado. Meu corpo, minhas regras. Desde quando ela pode determinar regras sobre o seu corpo? Não é verdade? Então, ela precisa entender o seguinte: no caso de uma mulher engravidar, seja porque quis ou não, gravidez desejada ou não, tá certo? O corpo dela, ela pode dizer meu corpo, mas o corpo gerado do bebê, aquele corpo não é dela. Não é uma extensão do corpo dela? Não, senhor. A própria ciência mostra que o corpo desse novo ser ali dentro está ali apenas para ter o abrigo para se desenvolver. Embora esteja ligado pelo cordão umbilical. Sim, perfeitamente. Está ali só para se alimentar. Mas o corpo é do bebê. Ela não pode impor regras absolutas sobre o seu corpo, definir, não é verdade? Como também, e muito menos sobre o corpo do bebê. Aquele corpo do bebê, na visão cristã, é um novo ser humano a quem Deus forma o espírito dentro do homem. Não é verdade? Não matarás o inocente, entendeu? Então essa é uma visão muito materialista, muito reducionista, né? De pessoas de um egoísmo tremendo e que estão naquele movimento que eu chamo, pastor Edberto, de rebelião contra Deus. No meu livro Deus e a Bíblia, que tem aí na CPAD, eu falei sobre isso, a rebelião contra Deus. Começou lá no céu com Lúcifer, aí desceu para a terra quando ele atacou primeiro casal, e a partir dali vem a rebelião contra Deus, contra todos os princípios éticos, morais, espirituais de Deus. Essa gente está nessa situação. Pastor, e então, se eu pegar e disser que Deus é o criador do universo e o universo é de Deus, Deus não poderia, lógico que a gente está supondo aqui uma ideia, Deus usar o seguinte argumento: minha criação, minhas regras? Sim, e ele diz isso na sua Bíblia, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, neste caso, as regras não é de quem tem o corpo como seu. Claro que você pode ter suas regras relativas, não absolutas, tá certo? O corpo, você vê que para o cristão, o corpo não é apenas cabeça, tronco e membros. O cristão, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, é formado de espírito, alma e corpo. E ele diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, as regras maiores para que governam o universo e a vida e o ser humano são as regras de Deus,
a lei de Deus. Agora, o homem em rebelião contra Deus estabelece regras jurídicas, éticas e outras contra a lei de Deus. Pastor, agora eu gostaria que o senhor deixasse um conselho pastoral àquelas mulheres que cometeram um aborto e mantêm isso, lógico, em grande segredo. Sim. Algumas que inclusive aceitaram a Jesus como Salvador e carregam esta grande marca em sua vida. Gostaria que o senhor se dirigisse às internautas que porventura sofram por conta dessa situação e trouxesse uma palavra de Deus a elas, pastor. O senhor pode dirigir-se aos internautas? Bem, eu me dirigindo aos internautas, o que eu posso dizer é o seguinte: Deus é grande, maravilhoso, e a Bíblia diz que Ele é perdoador, longânime e grande em benignidade. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia de Deus, mas o que as encobre nunca prosperará. Então, o que é que eu digo a uma pessoa que cometeu o aborto? Reconheça que pecou, reconheça que errou, não é? Agora é pedir perdão a Deus e se comprometer com Ele nunca mais praticar tal coisa. E Deus perdoa, pois Ele ama o pecador, embora condene o pecado. E como a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí vamos para 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Muito obrigado, pastor Elinaldo. Nós estamos encerrando nossa entrevista de hoje. Foi uma grande satisfação ter entrevistado o Senhor. Também. Espero que nós nos encontremos outras vezes. Amigo internauta, o seu Teologia em Foco fica por aqui. Esta edição encerra agora, mas nós teremos outras edições e você é o nosso convidado para continuar conosco na TV CPAD, acompanhando todos os programas de nosso canal, tvcpad.com.br. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.